Não sei não, mas tudo bem. Até que enfim gravou. Pois é, companhia. Deixa eu ver aqui. Pablo, Eric, Elias, mais um Pablo dos Santos. Olha, Pablo Mateus. Aí, Krishna. Quem mais? Que são seres humanos que estão aqui? Ah, tem um Timóteo, maravilhoso. Saquei, Krishna. É um prazer ter você aqui. Eu sei que você tem muitos seguidores, tem muita coisa a fazer, mas em uma das duas quatro telas ligadas agora, você poderia dar um pouco da sua atenção para mim. E, aliás, não deveria, mas decidiu, né? Então, aqui estamos nós. Nós vamos falar sobre grupos sociais. E como seria bom, meus amados, se nós tivéssemos a oportunidade agora de estar diante de uma está numa sala de aula discutindo sobre isso. Por quê? Porque a temática é uma temática muito boa para grupo, muito boa para discussão, muito boa para ouvir vocês. Porque nós vamos trabalhar com movimentos sociais, tá? Então, vai ser um diálogo, como sempre, mas um diálogo nessa relação MIT que é o professor que fala quase sozinho o tempo todo. Então, assim vai ser. Eu vou botar o slide aí do livro. Só que eu vou dialogar mais com vocês, depois eu vejo o livro aqui. Bom, qual seria a importância dos movimentos sociais? Eu vou colocar duas questões aqui para tentar problematizar. Amados, vocês já ouviram falar alguém assim, alguém que diz assim, esse indivíduo está pensando muito dentro da caixinha, tem que pensar fora da caixa. Venha pensar fora da caixa. Isso virou um chavão tão poderoso, tão famoso, tão usado justamente em debates, quando alguém não está concordando com outra pessoa, aí vai dizer que, aí começa a falar, você está pensando dentro da caixa, tem que sair da caixa. E alguém sabe o que isso significa, o que isso quer dizer? Alguém pode escrever ou falar? Hum, eu acredito que vocês não estão falando, né? Então, mensagens. Depois de tantas participações, eu vou dizer que pensar dentro da caixinha, justamente, Elias, ou pensar fora da caixinha, está relacionado diretamente com a sua participação em grupos, em movimentos sociais, a sua identificação com alguns grupos. Então, pensar fora da caixa é entrar conscientemente ou não em outra caixa. Eu sei que é legal você falar assim, vamos imaginar que a Krishna tem um pensamento conservador no que diz respeito à igreja. Estou falando avulsamente, viu? Porque a Krishna pode nem se relacionar, eu nem sei sobre isso da Krishna. Mas aí, quando eu falo Krishna, você tem que sair da caixa. Isso não significa que eu que estou falando não estou dentro de uma outra caixa. O que, na verdade, eu estaria dizendo ao pé da letra é diversifique as caixas que você participe. Flexibilize a sua participação em vários grupos, em várias caixas, em vários movimentos. Porque não existe, e agora isso é importante, não existe neutralidade.
Isso já foi debatido, batido. A Francilene já deve ter falado alguma vez sobre na filosofia sobre isso, mas não existe neutralidade. Então, se você é aquele cara que usa assim, saia da caixa, achando que você não está na caixa, você não tem argumentos para provar que não está na caixa. Por quê? Porque do começo da vida ao fim, nós somos cercados, nós somos direcionados, nós somos influenciados por grupos sociais, por questões sociais, por indivíduos mais perto, que moram mais perto ou mais longe da gente. Então, até você que é o diferentão da família, está dentro de alguma caixa. Tá bom? Então, vamos se ligar. Ah, Timóteo, eu preciso concordar com isso? Você nunca precisa concordar comigo, mas você teria que ter argumentos para não concordar. Então, fique à vontade para jogar alguma coisa. E se eu não estiver vendo o chat, vocês me digam aí, dê uma cutucada para que eu entenda aí que vocês estão participando. Outra coisa que eu queria falar antes sobre movimentos sociais tem a ver com K-pop, tem a ver com BTS, tem a ver com esse movimento de cultura coreana que assolar é um termo muito negativo. Assolar a gente fala de Godzilla e Donkey Kong. Donkey Kong não, como é o bicho? Donkey Kong não, Donkey Kong é o jogo. Eu esqueci o nome do bicho. Macacão. Ah, é. King Kong. Macaco, justamente. Então, assolar é coisa que esses bichos fazem. O BTS não. O BTS veio trazer flores, cores para as nossas vidas. Não é não, Pablo Matheus? Eu já te vi dançando. Então, o que significa, agora para os garotos que não curtem, justamente, Pablo Matheus, para os garotos que não curtem, como vocês veem essa avalanche, esse mundaral de gente, de meninas, daquelas meninas que vocês estão afim, daquelas meninas que vocês ficam perturbando durante as aulas, elas ligadas, apaixonadas, assim, seguindo arduamente um grupo de coreanos ou grupos de coreanos que com certeza não sabem da existência específica delas, mas sabem da existência de pessoas no Brasil que curtem eles, é verdade, mas não sabem da existência específica delas. O que significa participar desse grupo? O que significa participar dessa sociedade que ama o K-pop, ama BTS? Eu não sei se você já parar para repetir, mas eu já parei para refletir sobre isso. Algumas coisas que eu fico pensando. Será que... Primeiro que eu acho um movimento que acaba sendo positivo, negativo também por esse mesmo ângulo. Por quê? Porque ele dá ao mundo uma nova cara. Nós somos muito hollywoodianos. Então, nós temos muito como padrão o louro, temos como padrão o branco, temos como padrão o americano, o norte-americano, o europeu. Quando o BTS chega, quando o K-pop chega, ele choca pela imposição de padrão de um grupo que é diferente, de um grupo que é visualmente diferente, no que diz respeito aos fenótipos, aqueles olhinhos puxados, aquela ideia de que o pessoal critica, e realmente deve ser equivocado, de que todos são iguais, né? Todos parecem. Mas tem muito a ver também com sociologia, tem muito a ver com o nosso preconceito, tem muito a ver com a falta de atenção. Para quem olha de forma à toa, para quem olha de forma preconceituosa, para quem olha de forma a não ligar, todos são iguais mesmo. Mas isso não só japoneses, chineses, coreanos. Para quem não liga, todo gari é igual. Para quem não liga, todo serviçal é igual. Para quem não liga, todo pobre é igual.
Então, só para escancarar isso. Também tem a situação negativa. É porque o mundo ganha uma nova cara, mas a nova cara desse mundo, ela aparece com o jeito do velho mundo. Como assim, Timóteo? O BTS, ele assume propostas e mídia e comportamentos em muitos pontos norte-americanizados, hollywoodianos, dessa indústria já posta. Eles não se apresentam, até onde eu sei, e eu posso estar errado, mas eles não se apresentam a partir de uma reafirmação de uma cultura própria, de uma cultura popular, de uma cultura coreana propriamente dita. Não que não deva haver mescla. O que eu percebo e critico é a possibilidade de não estar havendo mescla e eles estarem simplesmente adentrando com uma roupa já usada. É a roupa do mercado fonográfico norte-americano. Então, essas questões me passam à mente quando eu vejo muita gente gostando do K-pop. Mas, para nós, brasileiros, negros, esquisitos, escorraçados pelos norte-americanos e europeus, visto como pessoas de terceira categoria, é interessante ter na sociedade, na mídia, um outro rosto, sem ser aquele rosto louro, sem ser aquele rosto branco, norte e europeu, norte-americano e europeu. Então, é uma coisa legal. Outra coisa que eu fico meditando tudo isso com base sociológica, tá? Porque nenhuma das coisas que eu estou falando aqui, já que está em aula, não é uma coisa pessoal. São coisas que têm base de análise palpável. Outra coisa que me faz pensar será que o grupo de pessoas que se vincula a esse amor, a essa relação com esses grupos musicais, não tem a ver também com uma necessidade de identificação que às vezes e muitas vezes passa longe do que nós encontramos em nossa sociedade? Um exemplo, nós somos bem caricatos, nós somos bem, vamos dizer, nós sabemos bem o padrão ideal do Instagram, o padrão não ideal, o que é bom, o que não é bom para o Instagram, o que dá like, o que não dá like. Então, existem muitas pessoas que estão em busca de outros padrões. Muitas pessoas que foram rejeitadas, que de repente não foram aceitas pelo seu grupo, pela sua sociedade, e acabam buscando outros padrões. Isso é normal, isso todo mundo passa. Todo mundo passa uma conscientização de que não foi aceito, de que não está se adequando e vai buscar outros padrões. E a cultura coreana, de uma maneira muito vinculada Estado e cultura, ela pôde produzir um movimento que foi lucrativo para a Coreia. Eu tenho uma dica para quem quer saber um pouco sobre K-pop, eu não estou falando à toa, eu li algumas coisas e eu vi alguns vídeos. O programa do Greg News sobre K-pop é muito bom. Tem muitas informações sobre a importância do Estado, a importância do governo coreano para toda essa indústria do K-pop na Coreia. Bom, acabamos de falar sobre K-pop e chega Camille Protássi, que é uma das K-popanas. Bom dia, bom dia. Bom dia, querida Camille. Eu acabei de falar durante uns 10 minutos, sei lá, sobre K-pop. Questões que eu pensei com base na minha análise sociológica, lógico, sem uma pesquisa acurada, sem uma pesquisa profunda.
Mas aí nós não vamos voltar porque eu me demorei muito nesse assunto e não é um assunto que todos são chegados. Mas é importante, viu? Porque quando a gente dá exemplo de futebol em sala de aula, a gente tem que suportar muita gente também que não suporta futebol e ter que ouvir sobre futebol em sala de aula. Então, direitos, cidadanias e movimentos sociais. Os movimentos sociais não são pré-determinados. Dependem sempre das condições específicas em que se desenvolvem, ou seja, das forças sociais e políticas que os apoiam ou os confrontam, dos recursos existentes para manter sua ação e dos instrumentos utilizados para que obtenham repercussão. Perguntinha: alguém pode me dizer algum grupo de Zap que, que participa, que tem a ver com algum movimento social? Com algum movimento? Porque quando fala movimento social parece que é uma coisa assim muito grande. Alguém faz parte de algum movimento social em grupo de WhatsApp e quer partilhar? Eu, eu já diria que vocês fazem. A questão é querer ou não partilhar agora comigo. E Pablo, tu faz parte de algum grupo de política? Ah, eu tinha, mas eu saí. O pessoal tá muito extremista nesses dias. Hum, por que eu falo isso? Porque o Pablo, ele sempre se mostrou muito crítico. Isso é muito louvável. Apesar dele faltar bastante em minhas aulas, o Pablo, ele, quando ia, ele se apresentava querendo criticar. E pelas postagens dele de status, aí eu ficava ligado. Pablo faz parte de grupo de política, faz parte de grupo conservador. É por isso que eu brincava com o Pablo que ele era conservador, mas isso não é um xingamento. Às vezes, né? Nesse caso não era um xingamento, não. É porque era claro que as postagens do Pablo têm um vínculo, têm um lado. As postagens da Camille, eu sempre acompanhei, ela passou um tempo sem celular, mas antes do celular, aí parou. Aí depois veio uma guinada em prol do K-pop. Agora, irmão, quer olhar chinês, coreano e japonês, olha para o status da Camille, que sempre tem uma coisinha lá, entende? Então, deixa eu ver, eu não tenho o Pablo, o Matheus, o Eric. Ah, tu caiu, Pablo. Não, só que eu tava falando bem de ti, Pablo. Falei muito bem. Depois tu pega o vídeo de volta, só te elogiei. Isso que tu é maravilhoso. Deu uma travada? Vocês têm que avisar quando travar, porque vocês sabem como é essas paradas, né? A gente não tá nem aí, ou a gente não tá nem ligado se trava ou não. A Laurilene, saudade, Laurilene. Oh, meu Deus, Laurilene, amiga da Malu que foi embora. Meu Deus, a Malu, Senhor, em São Paulo, meu Deus. Opa, ela vai poder ir no Morumbi. Uhul! É mesmo, eu vou poder visitar a Laurilene lá em São Paulo, no Morumbi, vai ser lindo. Oh, Laurilene não, a Malu. Laurilene tá aqui ainda. Oh, Laurilene. Então, dá pra gente saber um exemplo. Eu, eu sou de grupo de crente, eu sou de grupo de política, eu sou de grupo de política crente, política cristã. Então, e eu tenho um compromisso enquanto professor do IFMA. Eu me sinto assim muito parte do setor público. Então, quem acompanha meus status vê que é muita crítica política. Mas por quê? Porque eu, enquanto professor, eu vim das quebradas. Eu sou do Maiobão, sou de escola pública, sou de faculdade pública, fiz mestrado em faculdade pública também. Meus pais estudaram tudo em escola pública, então tem que defender a coisa pública. Então, por isso, vocês percebem de onde eu faço parte. E assim vai. Nós falamos do Pablo, falamos da Camille, falamos de mim, sobre a relação dessas pessoas com quais movimentos que elas participam a partir de status.
é de WhatsApp. Os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Podem ser locais, regionais, nacionais ou internacionais. Podem ainda ser organizados ou conjunturais. Pessoal, tem uma coisa que vocês não sabem que existia, ou então não lembram, ou então, sei lá, fã-clube. Ah, deve existir hoje, eu sei, eu estou brincando. Mas fã-clube antes, ele fazia o que hoje praticamente cada um de nós faz nas redes sociais. Fã-clube era um grupo que se comunicava por cartas, por telefone, para demonstrar um carinho, para organizar pequenas festas. Por exemplo, quando a Angélica vinha para o Maranhão, aí o fã-clube da Angélica se reunia, aí promovia eventos, tudo a nível pequeno, né? Porque eram poucas pessoas que eram no fã-clube. Muitas pessoas eram fãs da Angélica, mas nem todo mundo fazia parte do fã-clube. Angélica, né? Vocês estão totalmente por fora, Angélica. Mas a Angélica é da época do fã-clube, então vale falar sobre ela. A Xuxa também é da época do fã-clube. Hoje em dia, bicho, a gente tem na internet essa galera, a gente acompanha o dia a dia dessa galera. Então são movimentos que antes eram... será que a Camille acha que ela participa de um movimento local de seguidores do K-pop ou um movimento nacional? Ao pé da letra, talvez a Camille se vincule, se imagine mais internacional do que local. Mas na época do fã-clube, não. Na época do fã-clube, você se vinculava localmente com alguém que está para além da sua localidade. No caso, Angélica Xuxa. Hoje em dia, meu Deus, mamãe é muito fã de um apresentador do programa Como Será? É um programa super assistido, lógico, né? Não é tão assistido porque é de manhã, é sábado de manhã. É na parte não nobre da TV, sábado de manhã. Mas é um negro chamado Alexandre Henderson. Ela fala assim, como eu amo esse neguinho. Ela fica vendo a televisão e fica falando isso. Como eu queria ver ele. Sabe o que aconteceu, galera? Nem conto para vocês. Eu achei ele no Instagram, né? Eu fui procurar. Aí eu falei com ele. Eu falei com ele. Sabe o que é isso? Para vocês pode não ser nada. Mas para quem é de uma época em que as pessoas que passavam na televisão eram pessoas altamente diferentes, distanciadas, a gente era quase semideuses, e a gente poder falar com alguém pelo Instagram, por um áudio, é um negócio de se assustar. Para velhos que nem eu, para novos que nem vocês, o susto só vai acontecer se for, por exemplo, um coreano do K-pop, aquele Minji Hama, mandar uma mensagem para a Camille. Aí sim ela pode chorar de emoção. Mas se for um cara regional, pequeno, ela não vai se emocionar. Então, movimentos podem ser o quê? Locais, regionais, nacionais ou internacionais. Movimentos sociais organizados. Isso é interessante. A diferença entre movimentos sociais organizados em longo prazo e pequeno prazo. Greves trabalhistas, movimentos por melhores condições na vida da cidade no campo, movimentos étnicos, feministas, ambiental e estudantil. Amados, eu tenho uns amigos, parecido com o Pablo aí, que eles não estão nem aí para nada. Estão nem aí para se estão matando, se está acabando a floresta, se está não sei o quê, se mulher está sendo assassinada. Não estão nem aí para nada. Nada. Não que o Pablo seja assim, porque o Pablo é mais Dom Juan. O Pablo é um pouquinho mais assim, ele é abestalhado velho, mas ele é todo Dom Juan. Ele sabe ser crítico na hora certa. Não, nem toda. Mas existem pessoas que não estão nem aí para esses movimentos. Só que há de chegar o dia que, sem querer ou querendo, essas pessoas vão se ver militando. É que nem os crentes. Os crentes, depois, boa parte dos crentes,
depois que passou a política de 2018, começaram a dizer: não, vamos deixar como Deus quer. Vamos deixar como Deus quer. Não vamos interferir na política. Não vamos interferir no nosso presidente. Eles falam assim esse discurso. Mas basta mexer numa coisa que eles não gostam, que eles começam a se movimentar. Então, não é que o cristão, ou boa parte dos cristãos, porque eu também sou cristão em movimento, mas não é porque boa parte dos cristãos parece despolitizado que ele é despolitizado. Ele apenas não está interessado na floresta amazônica, nas mortes de mulheres, nas dificuldades do estudante. Mas vai propor para a igreja pagar uma taxa para o governo. Aí vocês vão ver movimentos de cristãos de todo o Brasil, tal. Não pode, isso é errado, vamos interferir na política. Percebam, você também. E meus amigos que não estão nem aí também. Porque eles ficam felizes quando baixa o preço do PlayStation. Eles ficam felizes quando alguma coisa das tecnologias aí é facilitada pelo governo. Então, perceba, você que não faz parte de um movimento social organizado, volta e meia, um momento ou outro, vai participar, vai se movimentar, níveis de movimentação diferentes. Uns vão para a passeata, outros só vão postar uma coisa no status, mas tudo isso tem a ver com comportamentos relacionados a mudanças sociais. O que são conjunturais? Conjunturais, meus amados, tem a ver com o contexto pequeno, tá? Vamos tentar entender assim, conjuntural, com contexto pequeno. Não é estrutural, que tem a ver com uma estrutura. Pense numa estrutura da casa, as colunas e o alicerce. O movimento estrutural mexe com as colunas e o alicerce, com o esqueleto da casa. O movimento conjuntural mexe com um tijolo ali, pinta a parede aqui, etc. Então, o movimento conjuntural é um movimento que não mexe com a base, com o alicerce e a coluna. Tá? Tentem analisar por esse lado, que talvez fique mais fácil. Então, você pode fazer parte de um movimento conjuntural, um movimento que apareça só naquele momento, dura alguns dias e desaparecem para depois surgir em outro momento, com novas formas de expressão. Exemplo, o movimento dos caras pintadas, pelo impeachment do então presidente Fernando Collor. Mas nós podemos falar do movimento, esse livro já é ultrapassado, nós podemos falar do movimento que aconteceu em 2013, 2014, do Vem Pra Rua. Foi um movimento encabeçado por várias entidades, por vários grupos, e nesse movimento, que foi intitulado Vem Pra Rua, nós podemos perceber que foi um movimento que teve lugar e contexto. Foi um movimento conjuntural, um movimento que logo depois se esfacelou. Então, é um movimento que queria mudar o mundo, mas logo depois que tirou a presidenta, acabou as suas funções. Bom dia, Bruno. Confrontos e parcerias. Os movimentos sociais são sempre de confronto político. Na maioria dos casos, tem uma relação com o Estado, seja de oposição, seja de parceria, de acordo com seus interesses e necessidades. Como eu disse, você, paradão na sua, você é difícil não ter um aluno que eu não vi postar ainda uma questão claramente política. Primeiro que tudo é política. Quando você posta sobre beleza, sobre buscar beleza, ou sobre não ligar para a beleza, tem a ver com o seu posicionamento político diante do que estão querendo enfiar na sua goela em relação à beleza. Então, mas geralmente nós postamos algo que tem a ver com confronto, conflito ou parceria com o que nós chamamos de Estado. Com o advento das eleições de 2018, com a chegada do indivíduo esdrúxulo ao poder, nós tivemos um aumento significativo das pessoas que
defendem, que tentam, que postam situações favoráveis de parceria com o governo. Coletes amarelos, isso tem a ver com algum desenho, né? Coletes amarelos. Ah, tá. Eu pensei que vocês iam falar de alguma coisa como, já que eu estava falando de K-pop, vocês iam falar alguma coisa de Naruto, etc e tal. Sim, 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 Pablo. É verdade. Não, se a gente for pegar na França, Pablo, constantemente nós temos movimentos e grandes movimentos de rua para conflitar com o governo em relação a algum tema. Mas se a gente quer falar também mais recente, teve um movimento no Chile, que é um movimento bonito, viu? Eu acho que eles estavam fazendo um movimento social, mas queriam fazer um negócio assim bem lindo, porque foi um movimento que, para as câmeras fotográficas, foi maravilhoso. Que foi para quebrar com a égide, com a constituição da ditadura de Pinochet, que acabou mudando a Constituição lá, então, maravilha. Mas tem, sim, Pablo, tem vários movimentos, sim. E o meu desejo, este ano, era ter trabalhado com vocês movimentos sociais, Estado e poder, em séries. Ia ser muito bom, ia ser muito produtivo, porque eu acho que eu ia chamar a atenção de mais pessoas quando a gente fosse analisar Crepúsculo, Divergente, Senhor dos Anéis, aquele que é o Ataque de Titãs. A gente ia perceber como movimentos sociais, Estado, etc. Olha, esses aí são clássicos, os clássicos do movimento punk. O movimento punk está aí, ó. É um movimento conjuntural? É uma pergunta se é um movimento conjuntural, porque para muitos é um movimento estrutural, é um movimento de quebra. E no final da década de 60, ele se estabeleceu como uma quebra, novo paradigma. Para quem não sabe o que é o novo paradigma, seria estabelecer um novo modelo de sociedade. Muito bem, muito bom, muito bom. Gostei da participação de vocês. Então, amados, quando vocês postam um status, quando você posta um stories, você pode falar diretamente contra políticas, que são aquelas pessoas chatas que nem eu. Eu já me admiti chato, então eu vou continuar sendo esse chato que é para não, Timóteo, vocês vão mudar. Não, a gente sabe que a gente não muda. Mas olha como é legal essa questão de grupo social. O grupo social, ele nos ajuda a ser gente. Então, quando eu vejo, logo que as eleições de 2018 aconteceram, e muitos crentes que eu conhecia estavam vinculados a alguém que não ligavam para o cara que, se ele defende a tortura, não tem problema. Eu fiquei me achando sozinho no mundo de cristãos. Eu, cristão, no mundo de cristãos. Só que o Instagram e outras redes sociais possibilitaram o contato e saber que existem muitas outras pessoas que pensam como eu penso, que são cristãs e pensam como eu penso. Então, a ideia de manifestar não é necessariamente querer mudar a opinião de alguém, mas tem a ver com fazer parte de uma bolha, seria, Bruno? Eu acho que eu entendi, é uma categoria. Bruno, a gente estava até falando sobre isso no começo da aula. A questão das caixinhas. A gente só tem que ter cuidado, porque essa bolha não é tão. Essa bolha, ela define pessoas que têm o mesmo pensamento, mas ao mesmo tempo ela é tão entrecortada, porque eu sou cristão, sou progressista e sou músico. Aí eu vou participar de um grupo de músicos que tem cristãos e ateus, mas ao mesmo tempo nesse grupo tem pessoas que são progressistas e conservadoras. São muitas interfaces. A bolha social é legal para a gente fazer essa análise. Mas voltando, que o Bruno até colaborou, eu encontrei pessoas que pensam que nem eu e isso me fez vivo. Futebol é a mesma coisa, pessoal. Futebol, a gente sabe que o pessoal lá dos jogadores não estão nem ligando para mim, mas eu
me alegro com a alegria deles e me entristeço com a tristeza deles. Então, a gente faz parte, a gente cria laços, e esses laços são importantes. E aí volta o que eu falei do K-pop. Será que não a falta de laços, a falta de até que ponto a falta de laços de reconhecimento social da sua região, local, nacional, o desprezo à cultura local, à cultura nacional, faz com que a gente busque em outras culturas, como a coreana, vínculos, entende? É algo que a gente precisa refletir. Eu vi que o Bruno colocou postagens aí, viu? Aí vocês... Depois eu vou verificar com calma, mas se for algo para eu tratar agora, vocês podem chamar atenção logo. Existem também movimentos cujo objetivo é desenvolver ações que favoreçam a mudança da sociedade, com base no princípio fundamental do reconhecimento do outro, do diferente. Por meio desses movimentos, procuram-se disseminar visões de mundo, ideias e valores que proporcionem a diminuição dos preconceitos e das discriminações. Rapidinho, eu estava falando que eu encontrei grupo de cristãos que são progressistas por meio das redes sociais e me senti muito bem. Ótimo. Só que tem pessoas que, além de não entenderem que existem pessoas iguais a elas, que sofrem iguais a elas, não sabem os caminhos para encontrar isso. Não tem meios para encontrar isso. E aí nós temos movimentos sociais que visam vincular, que visam aparar as arestas, que visam modificar a vida de alguém, propositalmente. E aí nós temos movimentos sociais, movimentos antirracismo, movimentos em prol de ações afirmativas para quem a tão discutida cota. Nós não vamos... Bom é em sala de aula que a gente tem mais oportunidade para discussão. Mas eu vou falar de um benefício da cota que você não tem ideia do que é adentrar uma faculdade nos anos 80 e adentrar uma faculdade nos anos 2010. E você, negro, entrar na faculdade e se reconhecer em muitos rostos. É entrar e saber, olha, aqui também tem iguais a mim. Não é você chegar numa faculdade e se ver como exceção da exceção da exceção. Uma turma de 40 alunos ter 2 negros. Essa exceção ainda continua em medicina. Não estou falando da medicina da UFMA, estou falando de forma geral. Mas na faculdade, de modo geral, graças às cotas, a gente tem uma ampliação, uma multicolorização da faculdade. Então, existe benefício e demais para isso. A ideia de alguém se reconhecer. A Isa. Vamos falar um pouco da Isa. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O que... Senhor. A Isa, pai. Vamos tentar nos focar em assuntos técnicos. Pessoal, a Isa, a cantora negra, ela possibilita uma identificação, reconhecimento. Não estou falando só da Isa, não, porque eu lembrei da Isa porque a Isa é um pouco bonita, bicha. Mas tem a menina do jornal, a Maju, entre outras pessoas, que quando aparecem, elas promovem visualmente a identificação e uma melhora no seu reconhecimento enquanto negro. Então, ou você deixa as coisas como está, ou você não força voltando para as cotas, né? Ou você deixa as coisas como está para ver se um dia melhora, ou você introjeta a partir de movimentos, a partir de buscas, de lutas, possibilidades de mudança, de ações afirmativas, de promover mesmo a mudança, de fato. Vocês podem colocar as críticas aí, viu? Eu só estou passando rápido porque o Pablo fala um pouquinho, o Bruno, a Camille está mais calado, mas geralmente as aulas não têm muita participação. Em seu livro Luta por Reconhecimento, Honneth declara: uma luta só pode ser caracterizada de social
na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais, chegando a um ponto em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo. É uma frase bem coesa, mas para dizer que não adianta você amanhecer com uma ideia louca na cabeça se essa ideia não tem vínculo social. Inclusive, galera, vocês perceberam que tem gente muito vinculada politicamente no zap da vida, né? É interessante como no grupo de condomínio eu entrei recentemente. Meu Deus do céu, tem pessoas que vão lá só para postar. Para não dizer que eu sou chato, eu já disse, pessoal, se vocês estabelecerem uma regra, a gente posta só sobre coisas do condomínio. Por quê? Porque eu vejo muita gente postando lá, aí eu não fico calado, né? Porque eles postam as deles, as deles. Aí eu me calo muitas vezes porque eu tenho que fazer, mas algumas vezes não dá para ficar calado. Então, para mim, seria melhor se o grupo fosse só sobre o condomínio, porque aí eu não tinha que responder um monte de. Uhum. Entendeu? Então é isso. O... Só que existe uma força, uma união desses grupos, dessas pessoas, para divulgar uma ideia. União para divulgar uma ideia. Olha só nosso querido Durkheim aparecendo aqui. Pessoal, o que pensa Durkheim, uma ala conservadora da sociologia? Todo conflito é resultado da inexistência de regras e normas que regulem as atividades produtivas e a organização das várias categorias profissionais. Para Durkheim, conflito é ruim. Está faltando regra, ou as regras não estão sendo cumpridas. A questão social é também moral, pois envolve ideias e valores divergentes dos da consciência coletiva. Então, se está tendo conflito, está afetando a moralidade da sociedade. E aí entra um discurso muito comum hoje, banal também, em relação o mundo está perdido por causa dos gays, das feministas, uma discussão chula, uma discussão que não vai no ponto. Parece que até outro dia a gente achava que todo político era ladrão. Até outro dia. Mas agora não. Tem ladrão e tem o Messias. Agora não. Agora tem os salvadores e tem. Não. Então a gente parece que ficou moralizando algo que até outro dia todos nós reconhecíamos como problemático para todos. Uma sociedade dividida não pode ser normal. Olha que importante. Para Durkheim, o conflito é ruim. Uma sociedade dividida não pode ser normal. Para Marx, tranquilo, meu irmão. A greve é a expressão mais visível da luta. Então tem que ter a greve, tem que ter a luta, tem que manifestar um problema. Porque não ter greve é esconder um problema. Não ter greve significa que teu corpo está sofrendo e ele não ter febre, que é para te avisar. A febre significa a greve. A febre é para avisar. Ei, tá doente. Tá doente. O trabalhador... eu sei que grande parte de vocês, e eu também, somos atrapalhados pela greve. Não pela greve da educação, que às vezes vocês gostam, mas por outras greves, de ônibus, etc. O trabalhador representa a força do trabalho e o empresário representa o capital. Cabe ao Estado regular a relação entre capital e trabalho. O Estado também age como força policial. Então, esses movimentos, esses grupos, quando se colocam para a luta, eles estão, segundo Durkheim, atrapalhando a sociedade, segundo Marx, mostrando o que a sociedade é. Uma fotinha aqui. A polícia geralmente é falada muito sobre os militares, há uma crítica forte a eles, justamente por eles representarem o Estado da forma mais palpável, e palpável nas costas, né? Principalmente de alguns. O que nós percebemos que ficou claro foi na invasão do Capitólio, e como nós percebemos que com movimentos sociais negros e pró-negros, houve uma reação da polícia. Com movimentos sociais altamente conservadores de um nível que eu não conhecia,
um nível tribalista conservador, a polícia tirou até foto. Então, são exemplos de como por que é para se pensar, é para se avaliar o papel da polícia. Não a inexistência de polícia, mas eu acho que a reavaliação do modo como eles são formados e trabalham deve ser feita. Eu também sou favorável a isto. Nós vamos encerrar daqui a 10 minutos, então vocês procurem jogar as perguntas para a gente poder dialogar um pouquinho, se vocês quiserem. As greves trabalhistas existem desde o início do processo de industrialização. Os trabalhadores sempre lutaram por melhores salários. Aos poucos passaram a visar a conquista ou a efetivação de direitos, principalmente os sociais. Também houve a preocupação de discutir questões mais gerais, como as políticas econômicas que geram o desemprego. As grandes mudanças que teve no mundo do trabalho foram graças à greve. Então, você que é incomodado com a greve, saiba que no passado as pessoas também eram incomodadas com a greve. E é por isso que se faz greve. Porque se greve não incomodar, não tem sentido. É por isso que a gente critica os movimentos que acontecem no domingo. Porque quem faz movimento no domingo, diz uma ala progressista, é patrão, que quer que seus empregados usem o domingo para manifestação. Se a gente quer incomodar, imagina, professor está insatisfeito, vamos fazer greve. Todo domingo a gente não dá aula. Não tem sentido. Então, 13º, jornada de trabalho reduzida, leis trabalhistas, tudo isso se conseguiu com muito movimento social, com muita... Os caminhoneiros... É verdade, Bruno, muito bem lembrado, porque isso aí vocês viveram na pele. Um período realmente icônico, recente e icônico, porque os caminhoneiros pararam o Brasil, literalmente. Interessante, foi bem recente mesmo, Bruno. Aí vem a negociação política, né? Então, o presidente ou o governo, ele tem que ter jeito, tem que ter manejo, tem que ter lábia para dialogar. Lábia que eu falo não é só saber falar, não, porque senão a gente estava lascado, porque nosso presidente não sabe muito. Mas é ter contatos, relações políticas que possam intervir nessas questões. O movimento ambiental. Esse movimento é típico da sociedade industrial, pois a industrialização predatória afeta o meio ambiente e coloca em risco os seres vivos. O meio ambiente teve início no século XIX, o movimento ambiental teve início no século XIX, quando foram percebidos os primeiros sinais de distúrbios ambientais. Bom, pessoal, ainda existe, só para jogar uma coisa aqui interessante, da comunidade científica, eu vou falar um número que foi dito numa entrevista ao Jô Soares, eu vi há uns 3 anos, que 2 a 3% dos cientistas defendem que o meio ambiente não é afetado pelo ser humano. Porém, a ciência não se faz com exceções. Esses 2, 3% representam uma exceção. A ciência se faz com o consenso científico. E a partir do consenso científico se percebeu que o meio ambiente é diretamente afetado pelo ser humano. Então, eu estou falando isso porque existem pessoas hoje que são contrárias aos movimentos ambientais, que acham que o homem não interfere no meio ambiente. Esse é um movimento clássico, o movimento ambiental.
ainda mais no Brasil, né, que é essa imensidão continental e cheio de diversos biomas. Movimento feminista. A discussão moderna sobre a posição da mulher nas diferentes sociedades vem sendo travada desde o século XVIII. Em 91, Gauche encaminhou à Assembleia Nacional da França uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Aqui tem detalhes, tá, que vocês podem ver ou se interessar no livro. A luta das mulheres adquiriu nova configuração e com a organização de movimentos e campanhas pelo direito de votar. Mas a conquista desse direito só ocorreu em 1920, nos Estados Unidos, em 28, na Inglaterra. Mas eu gosto muito da discussão do movimento feminista, porque ele traz muitas questões que eu mesmo tenho que pensar sobre a minha vida, sobre a minha ação, sobre como eu me comporto. Primeiro que existem movimentos feministas e não um movimento, porque é muito comum colocar tudo num bojo só. Porém, o movimento feminista clássico, ele lutava por direitos, para votar, mas existia para trabalhar, mulheres brigando para trabalhar. Enquanto isso, mulheres negras viviam do trabalho. Nunca deixaram de trabalhar. Enquanto mulheres brancas estavam lutando para trabalhar e para votar, mulheres negras eram escravizadas e, quando não eram escravizadas, já viviam com gerações e gerações trabalhando em casas de família. É assim que se diz. Olha, esse nome é muito preconceituoso, né? Trabalhar em casa de família. Trabalhar em casa de família. Ela trabalha em casa, ela não configura-se uma família nesse contexto. Ela trabalha em uma casa de família. Família é aquela que pode pagar pelo salário de alguém. Isso aí a gente pensa depois. Mas os movimentos feministas, eles bagunçaram com a sociedade e, para mim, foi num bom sentido, porque eu sigo a perspectiva não de Durkheim, que o conflito é negativo. Para mim, o conflito é, como eu falei, a febre, que ela manifesta uma doença que existe no corpo. E o nosso corpo é doente. A pandemia, ela não trouxe uma doença simplesmente. Ela trouxe uma doença que mostrou que nós socialmente somos doentes. A gente não sabe se tratar, não sabe se proteger, não sabe se cuidar. A gente não ama um ao outro. Então, a gente tiraram o véu que tapava a ideia de que a gente éramos boas pessoas, que nós éramos boas pessoas. Entende? Então, a luta contra as mulheres, a luta das mulheres, ela é importante por quê? Porque o mundo é patriarcal e machista. Então, com a mulher se manifestando, ela traz esse saculejo no mundo. Muitas pessoas colocam que o problema da sociedade, das famílias hoje em dia, é o movimento feminista. Só que isso não tem comprovação, isso falta argumento. Falta base para dizer que a falta de, por exemplo, o número grande de pessoas homoafetivas, de homossexuais, tem a ver com o movimento feminista. Primeiro que a relação de gênero não está vinculado a isso, porque você tem que pegar historicamente, vai ver que na Grécia Antiga, em sociedades tribais, inclusive em sociedades que eram muito machistas, a relação homossexual, a relação homoafetiva era muito comum. Talvez não nos moldes como nós temos hoje, mas já existia. Então, dependendo do contexto, ser muito homem, ser macho, é ter relação sexual com outro homem numa sociedade ateniense, numa sociedade espartana, numa sociedade. Então, perceba como o negócio é complexo. E a gente quer simplificar, dizendo,
sou macho, sou fêmea e pronto. O negócio é muito complexo. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que o movimento feminista, ele incomodou e ainda vai incomodar muito, porque mexe até com pessoas que são voltadas a uma vertente mais progressista que nem eu. Porque eles falam, o movimento tende a jogar na minha cara que eu, mesmo sendo contra o machismo, muitas vezes sou e reproduzo comportamentos machistas. Bom, sim, acho que eu quase cumpri meu horário, e aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham da vida, o que vocês querem falar. Se não quiserem, já foi bom demais a participação de Bruno, Camille, Pablo Matheus, Elias, a Laurilene, que falou comigo, a Krishna, deixa eu ver quem mais, o Eric deu um sorriso aqui maroto, eu só vejo o Eric postando foto de love. Eric é só love, só love, só love. No mais, meus amados, se não tem participação, eu vou. Os caminhoneiros também. Bom, então não tem, né? Na verdade, eu usei um exemplo, Camille. Não é que o fato de você buscar tem a ver com o fato de nós buscarmos nos encontrar em movimentos sociais, em grupos sociais, porque nesse caso não é um grupo social, não é o fato da Camille especialmente, porque assim parece que a gente pode falar de modo negativo, né? Ah, é porque ela está sem grupo. Não, não. Todos nós temos grupos, mas todos nós buscamos grupos. E alguns grupos nos fazem reafirmar outras coisas, entende? Então, não é uma particularidade sua, mas a sua pergunta foi muito boa porque me ajudou a explicar uma coisa que pode não ter ficado claro. Vamos lá, o que mais? Gostei. Levantou a mão. Ó, Pablo, se tu levanta a mão, eu penso que é para bater. Fala aí, Pablo. Sobre essa questão de grupos, eu lembrei de uma aula do senhor em que você falava sobre padrões, em que mesmo a gente querendo fugir e dizendo que não faz parte de nenhum padrão, a gente só sai de um e entra em outro. Sim, é uma tendência nossa. Pablo, isso é legal falar, por quê? Porque ao pé da letra só existe um Pablo. Não, eu sei que existe Pablo Matheus, mas ao pé da letra, com todos esses detalhes e miúças, existe só um Pablo. Mas o Pablo, ele é cercado de padrões. E padrões que se vinculam. Ah, Pablo anda daquele jeito porque ele é da igreja. Não, Pablo anda daquele jeito porque ele é do jiu-jitsu. Ah, Pablo. Tem tantas coisas cercando o Pablo que coloca ele em tantos padrões que, se a gente for analisar, Pablo só é um. Então, não existe ninguém igual ao Pablo. O que a gente fala? É verdade, não existe ninguém igual ao Pablo. Só que pelo Pablo agir, pelo comportamento do Pablo, eu posso perceber vários padrões. Como eu percebi os padrões relacionados à tua posição política, entende? Então, graças a... E olha que eu só analisei algumas falas tuas e status. Então, sem querer, querendo ser único, a gente vai encontrar outros únicos, entende? Outros únicos. Mas é isso mesmo. A gente sempre vai em busca de sair do padrão e a gente encontra outros padrões. Vamos lá, Bruno. O preconceito com o movimento feminista é pelo grupo extremista do movimento, termina generalizando, tipo com as religiões islâmicas. O pessoal acha que todo mundo é verdade, Pablo. É verdade, Bruno. Até porque tem extremista em todo. Justamente, Pablo. Desculpa de novo, Bruno. Olha, um comentário que eu sempre faço. Eu sou cristão, mas se quiserem falar sobre o movimento, o grupo que mais matou, que mais realizou chacinas, como é que se fala? Mortes graúdas, genocídios. Rapaz, foi o cristianismo.
Aí o pessoal fala, quem matou mais, o capitalismo ou o comunismo? Quem matou mais? Foi o Hitler ou o Stalin? Cara, não é por morte, porque se for por morte, quem matou mais foram o cristianismo, desde as cruzadas, apartheid, entre outros movimentos, Ku Klux Klan. Quem matou mais foi o cristianismo. Se fosse por isso, se a gente colocasse... antes de alguém cortar essa parte e dizer que eu sou anticristão, eu sou cristão, tá? Então, percebam, não é simplesmente por morte que tem que avaliar isso, mas é por tipo. E extremistas, isso é muito bom lembrar. Quando a gente quer criticar um movimento do lado de lá, a gente lembra dos extremistas. Um exemplo, tem pessoas que curtem, vou usar o K-pop de novo. Tem pessoas que curtem K-pop que são doentes, não fazem outra coisa da vida, não estudam nada, só vivem para isso. Aí, eu que não gosto, eu tô só dando exemplo, viu? Eu que não gosto do K-pop, só dando exemplo, eu até que gosto de algumas músicas. Aí vou dizer, eu não quero ser que nem eles, que eles não fazem nada da vida, não sei o quê. Mas tem pessoas, e eu tenho alguns exemplos no IFMA, que são boas alunas, eu não vou nem falar da Camila, porque a Camila é muito boa aluna, mas tem outras boas alunas do IFMA que se dedicam, que estão preocupadas com a aula e são loucos pelo K-pop. Então a gente generaliza como é oportunismo, né, Bruno? Eu acho que é um pouco de oportunismo nosso querer colocar, eu não vou ser feminista porque feminista tem que tirar a roupa e mostrar os peitos na rua. Que isso, rapaz? Tem movimentos feministas diversos. Não quero defender o homossexual porque um dia eu vi tem umas fotos, o cara botando uma cruz como se fosse colocar dentro do ânus. Isso aí é um negócio esquisito, mas quer dizer que o movimento todo se baseia nisso? Então, que coisa maravilhosa. Olha, meu dia já valeu por essas perguntas. Sim, briga de ideologia. Só para falar de ideologia, nós começamos falando, eu espero que a gente não esqueça disso. Tem a ver com o que Pablo falou dos padrões, perguntou sobre os padrões. Quando você diz para alguém sair da caixa, eu espero que você esteja dizendo saia da sua caixinha para dizer assim, conheçam outras caixinhas. E não dizendo assim, saia da sua caixinha para nunca mais entrar em caixa nenhuma. A ideia é não permanecer em caixa nenhuma, mas ficar em caixa, todos nós vamos ficar. Volta, a gente está numa caixinha aqui, outra caixinha ali. Tem gente, esse que é o problema, que não sai de uma caixinha. Se prende aquilo e não resolve de jeito nenhum. Não vou sair. Aí isso é um problema. Mas estar dentro de caixas, todos nós estamos. Tá? Mais questões? Eu estou até gostando, então é bom que vocês parem de falar, senão a gente vai embora. Eu não tenho muito o que fazer, não. Eu tenho muito o que fazer, na verdade. Tenho que corrigir até a atividade de vocês. Mas eu estou gostando da aula, então 5 segundos para mais perguntas. Se não aparecer, aí eu vou embora. Poxa, até me desempolguei. Amados, felicidades, muito obrigado pela participação. Deus abençoe vocês, sucesso e fora Temer. Abraços.